Abacuque capítulo 3, diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém. Seja abençoada a meditação nesta canção, nesta oração. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, dá-nos compreensão desse texto, da Tua Palavra, mas não apenas, ó Deus, uma compreensão intelectual do significado, do contexto, do vocabulário, mas uma compreensão plena, ó Deus, que tome por completo a nossa mente e os nossos corações, de modo que saiamos daqui nesta noite confiantes e tementes. Ó Deus amado, Tu és o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Sê Tu honrado, ó Deus, pela proclamação da Tua palavra inspirada por meio do profeta Abacuque. Abençoa-me, Senhor, nesta tarefa, ó Deus. Abençoa-me agora e abençoe os meus irmãos, de modo que o Senhor fale nesta noite. A Tua palavra, Senhor, seja guardada em nossos corações. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar.
Eu quero iniciar este sermão, este último sermão em Abacuque, contando uma história de uma bênção familiar, um matrimônio muito bem sucedido. Há muito tempo atrás, eles dois se uniram, estão unidos até hoje e continuarão unidos até o fim dos tempos. Este é o casamento mais perfeito, mais duradouro e mais belo de toda a história. E é claro que nós não estamos falando de seres humanos, claro que nós não estamos falando de personagens reais humanos, mas eu quero que você imagine esses conceitos teológicos unidos como se fosse um grande casamento. E aqueles que frequentam a escola bíblica já conhecem quem são o esposo e a esposa desse casamento bem-sucedido. Nós estamos falando aqui do Seu Juízo e de Dona Misericórdia. Vocês conhecem Seu Juízo e Dona Misericórdia? Não? Imagina aquele casal de velhinho assim, né? Dona Misericórdia com aquele coquezinho, fazendo tricô, né? Aquela vozinha mansa que prepara pãozinho, bolinho. Seu Juízo, ele, né, tem sobrancelhas grossas, já uma carinha mais fechada, sempre com uma bengala na mão, né? Claro, ele é o Seu Juízo. Mas os dois se entendem de uma maneira assim espetacular. Eles estão juntos há muito tempo, desde a fundação dos tempos, e permanecerão juntos até o fim dos tempos. Nunca brigam, é impressionante, sempre andam de mãos dadas, sempre estão juntos, e aparecendo na história bíblica, sempre juntos, sempre em comunhão de vontades. Lá está Seu Juízo e lá está Dona Misericórdia, sempre juntos. Só que essa história não para aí. Seu Juízo e Dona Misericórdia geraram 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, que também andam juntos. Sabe aqueles irmãos que nunca brigam, estão sempre juntos, né? Só falar que irmão nunca briga já dá para saber que não são personagens humanos reais, né? Óbvio. Então, Seu Juízo e Dona Misericórdia geraram um menino e uma menina, temor e fé. São esses 2 filhos de Seu Juízo e Dona Misericórdia, temor e fé. Bom, esse é um pequeno resumo imaginativo do livro de Abacuque, que nós temos aqui no livro, e creio eu, em toda a Bíblia, mas de maneira concentrada nesses 3 capítulos do profeta Abacuque, é exatamente isso. Seu Juízo e Dona Misericórdia, às vezes conhecida como Dona Graça também, né? Nome e sobrenome. Aqui está dando um aqui, não sei exatamente, acho que é essa caixinha aqui embaixo, tá? E nós temos também os filhos de Seu Juízo e Dona Misericórdia, temor e fé. Juízo e misericórdia estão claros, muito claros, agindo o tempo todo juntos, principalmente nos capítulos 1 e 2 deste livro, como nós já vimos. O profeta questiona Deus, questiona porque Deus não está julgando o seu próprio povo, cheio de iniquidade, cheio de injustiça, e Deus diz: eu vou julgar Abacuque, só que eu vou trazer mais violência, mais iniquidade, eu vou trazer um povo ímpio, pagão, que virá sobre vocês e irá julgá-los. Juízo. E Abacuque, perplexo, fala com Deus uma segunda vez e diz: Senhor, Tu não és eterno, Tu não estás agindo desde a eternidade, Tu és tão puro de olhos, não podes contemplar o mal. Então Deus, por que isso? Por que trazer um inimigo tão perverso? Embora nós mereçamos o juízo, por que o Senhor está trazendo um inimigo tão perverso? E Deus responde a Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, em meio ao juízo, os justos serão preservados. Dona Misericórdia recolherá, né, os seus queridos e trará junto dela. E Abacuque mesmo, vimos isso na semana passada, mesmo perplexo, ele mostra sinais de confiança. Ele diz: Senhor, nós não morreremos. Embora a NVI traduza como Tu não morrerás, nós fizemos questão de mencionar que para alguns a tradução mais apropriada do capítulo 1, verso 12 seria: nós não morreremos. Então Abacuque confia que Deus irá preservar
os seus. Deus irá preservar o seu povo, o seu remanescente, aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele. Juízo e misericórdia estão aí juntos o tempo todo. E o que juízo e misericórdia geram? Temor e fé. E é exatamente isso que nós temos no capítulo 3 de Abacuque, que é um hino, é uma oração, né? O verso 1 diz isso, oração do profeta Abacuque, uma confissão, e termina com esta partezinha que é inspirada por Deus, está aqui na Bíblia, por isso que nós a lemos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Ou seja, é uma oração, uma confissão, mas também certamente uma canção, uma música composta pelo profeta, inspirado por Deus. E nessa oração, nessa confissão, Abacuque está demonstrando os frutos daquele que contempla o juízo e a misericórdia de maneira muito nítida, muito clara. O que ele está demonstrando aqui para nós? Temor e fé. Temor e fé, que andam juntos também. Olhando esse capítulo 3, deixa eu dar um panorama dele, para depois então nós examinarmos parte a parte. Verso 1, como eu disse, é o título do capítulo, uma oração, uma confissão. O verso 2, ele serve como uma pequena introdução de tudo aquilo que será falado no capítulo. Ele digamos assim, o primeiro movimento dessa sinfonia, e um movimento onde ele concentra os temas de todo o restante do capítulo. Depois dos versos 3 a 15, nós vemos, que é a maior parte, né, desta oração, nós vemos Abacuque descrevendo o poder de Deus, e de uma maneira muito singular. Ele descreve Deus como um guerreiro, como aquele que vem pelejar, como aquele que vem lutar, como aquele que está armado. Então este é o poder dele, mas o poder de um Deus guerreiro, e que desperta no profeta temor e fé. Onde é que nós vemos isso? Principalmente no verso 16, temor e fé. Neste finalzinho bastante conhecido dos irmãos, né? A gente chega em Abacuque ansioso para chegar logo aqui no capítulo 3, verso 17, né? A figueira, a videira, né? Vamos chegar lá. É a última coisa que ele diz. Temor no verso 16 e fé nos versos 17 a 19. Então essa é a estrutura aqui do capítulo, do Salmo. Nós vamos ver cada uma dessas partes daqui a pouquinho. Mas eu quero chamar a sua atenção também, dando novamente um passo para trás, olhando este final do livro e pensando no livro como um todo. Já que é um livro curto, a gente consegue lembrar, né, das lições desses 3 domingos. E eu quero chamar a sua atenção principalmente para a mudança no profeta, a mudança que ocorre em Abacuque. Os irmãos lembram como o livro começou? Abacuque perguntando, com uma santa indignação, com uma indignação que nós definimos como positiva em certo sentido. Ele está diante de Deus, clamando a Deus, para que Deus cumpra aquilo que Ele mesmo disse que ia fazer. Ou seja, quando o povo pecasse, Deus ia corrigir. E Abacuque está perguntando, até quando? Ele está indignado, ele está aflito com o mal que acabou tomando conta do seu povo. Depois da resposta de Deus, nós vemos um Abacuque perplexo. Embora confiante, ele mostra sinais de perplexidade. Ele não consegue compreender por que Deus está fazendo o que ele disse o que ele vai fazer, né? Por que Deus vai fazer o que ele disse que ia fazer? Chamar um povo pagão, ímpio, para julgar o seu próprio povo. Mas como é que Abacuque termina o seu livro? De um perplexo indignado, nós vemos aqui um adorador temente e confiante. Perceberam essa mudança no profeta? De um perplexo indignado para um adorador confiante e temente. Em vez de olhar para o mal, em vez de olhar para a Babilônia, Abacuque contempla Deus. Ele olha Deus. Seus olhos estão voltados para o Senhor. Em vez de procurar mais respostas, porque Deus não dá todas as respostas, Abacuque celebra com alegria
o seu Deus. Veja que mudança extraordinária. E por quê? O que causa essa mudança no profeta? E isso já serve para a nossa primeira reflexão. Por que o profeta mudou? Por que esta mudança de um perplexo indignado para um adorador temente e confiante? Uma palavra: porque Deus falou, Deus apareceu, Deus surgiu. E ainda que Deus não tenha dado todas as respostas, o simples fato de Deus ter aparecido e falado já despertou no profeta confiança. Vocês lembram como terminou o capítulo 2? Veja essa declaração de soberania e ao mesmo tempo Deus está dizendo, né? Silêncio no tribunal. Quem manda aqui sou eu, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Inclusive você, viu, Abacuque? Chega de perguntas. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a sessão terminou, Abacuque, chega de perguntas, acabou. Muito embora as respostas, como eu disse, não tenham sido completas. Deus não dá todo o mapa dessa história, não. Ele diz, olha, eu vou fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer, e ponto final, Abacuque, confia em mim. Eu sou soberano, eu tenho o domínio de todas as coisas. Você, Abacuque, viva pela fé. Fique em silêncio, ponto. Acabou a sessão, pode ir embora. Só que Abacuque, ele fala mais um pouquinho, né? Só que agora ele fala como um adorador, como alguém que está olhando e contemplando Deus e adorando o Senhor. Então, tendo visto isso, né? Tendo dado esse passo para trás e contemplado o capítulo e esta mudança no profeta, porque Deus apareceu e falou, simplesmente por isso, vamos voltar os nossos olhos então agora para o texto do capítulo 3, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos examinar cada porção deste capítulo, começando no verso 2, que como eu disse é o verso que é como o primeiro movimento desta canção, e é um movimento intenso, ele é um único versículo, mas concentra aqui a mensagem, creio que do livro inteiro e especificamente desse capítulo. Então vamos gastar tempo nesse verso 2, e eu quero aproveitar também para pensar algumas coisas lá do verso 16, vamos examinar esses dois versículos em paralelo. Então mantenha a sua Bíblia aberta, olhando para a palavra de Deus e ouvindo a voz do Senhor aqui. Verso 2, então, que nós temos aqui, Abacuque reconhece, lembra do casal? Juízo e misericórdia, estão aqui juntos. Abacuque reconhece isso, e o que isso desperta nele? Temor e fé. Como é que ele diz isso? Senhor, ouvi falar da tua fama. Aqui fama não é como fulano é famoso, não. Eu ouvi falar de quem tu és, como tu ages na história, do teu caráter, de quem tu és de verdade. Ouvi. O que diz lá no verso 16? Por isso que eu quero examiná-lo em paralelo. Ouvi isso. Então tudo que Abacuque vai falar no verso 2, no verso 16, é porque Abacuque ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, e isso mudou a vida dele, e isso mudou o seu coração, e isso mudou o entendimento dele, e isso transformou a sua mente, transformou o seu coração. O que ele ouviu? Não, nós já falamos sobre isso nos 2 domingos anteriores. Deus falou, e ele contemplou Deus. Ouvi isso. Ouvi a palavra de Deus, ouvi a respeito da fama, dos atos da história, não que ele tenha ouvido diretamente de Deus, mas na medida que Deus ia falando com ele, eu imagino Abacuque ouvindo aquela palavra e compreendendo a história do seu povo até aquele momento. Abacuque trouxe à mente, como era muito típico de uma cultura baseada na oralidade, e nessa educação religiosa desde os primeiros anos, ouvindo as histórias, ouvindo sobre o Gênesis, ouvindo sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre Abraão, sobre a chegada do povo no Egito, sobre a libertação do povo do Egito, sobre os reis de Israel, e aquilo estava vivo na memória do profeta. Então, à medida que Deus ia falando com ele, respondendo às suas inquietações, mas deixando o perplexo,
ele ia relembrando dessa história, ele ia relembrando dos atos de Deus, ele ia relembrando do Deus soberano, o que Deus falou na história, o que Deus falou com Moisés, o que Deus falou com os profetas antes dele, e ele diz: Senhor, eu ouvi, de verdade, eu sei quem Tu és, ouvi falar da Tua fama e tremo diante dos Teus atos, Senhor. Veja qual é a reação dele: temor. Se ouvimos realmente Deus, nós vamos tremer diante dele. E veja como ele desembrulha esse temor, né, de uma maneira muito vívida, repetindo as expressões lá no verso 16. Vai lá para o verso 16 então. Ouvi isso, começa do mesmo jeito, e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Você consegue imaginar Abacuque trêmulo? Aliás, é uma das palavras que se repete nesse capítulo: tremer, né? Estremecer. É um chacoalhar de temor em todo o capítulo. E Abacuque ouve, e a primeira reação dele, a primeira coisa que ele quer nos deixar claro e vivo para nós é: eu ouço a Deus e eu tremo diante dele. Tudo no meu ser parece que vira um mingau, eu tremo. Muito diferente, né, meus irmãos, de certas canções evangélicas atuais, né, que dizem, como por exemplo, na presença do rei eu quero correr, pular, dançar. Isso não caberia na cabeça de Abacuque. Conhecem essas músicas? Né? Quer pular, quer dançar, não sabe o que está dizendo. Porque quem ouve Deus, quem contempla Deus de verdade, sua primeira reação é tremer diante dele. É tremer. E basta uma pequena olhada na história bíblica, não exige muito esforço nosso para que isso fique claro. Pense em Isaías, no capítulo 6. Meus olhos viram o Senhor. E o que Isaías disse? Dá vontade de pular. Não, ele disse: eu sou um homem morto, ai de mim, porque os meus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos. Eu sou um pecador, um miserável, diante de tanta glória e majestade. Eu vou morrer. E Deus tem misericórdia, né, do profeta, toca os seus lábios. Veja a reação de João, lá na ilha de Pátimos. Ele olha para trás, ouve aquela voz. Quando ele contempla o Senhor Jesus ressurreto, os cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo, pés como bronze reluzente, e ele pulou, dançou. Pô, Jesus, legal. Não, ele caiu como morto. Ele cai como morto. Lembre-se de Ezequiel, a mesma coisa. Então, se de fato estamos ouvindo a voz de Deus, se de fato estamos contemplando Deus em toda a sua beleza, majestade, formosura e glória, nossa reação é temer, tremer diante dele, porque Deus é um ser temível. Hebreus vai falar disso, né? Nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. Teve um puritano, eu procurei essa frase, mas não achei, mas ouvi de alguém, e eu não sei quem foi que disse isso, mas é uma frase puritana que diz o seguinte: fora de Cristo, Deus é um ser terrível. Fora de Cristo, se não estivermos abrigados em Cristo, o que nos resta é o quê? Tão somente a expectativa do juízo, do fogo consumidor de um Deus santo. Ai de nós! E Abacuque entende isso. Ele treme diante de Deus, treme diante dos atos. Verso 2 ele diz isso: Senhor, tremo diante dos teus atos. E novamente ele tem diante de si a história de Israel, e depois ele vai desembrulhar isso, esses atos de Deus, esta fama de Deus, exatamente nos versos 3 a 15, quando ele descreve Deus. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. E nesse verso 2, diante de tanto tremor, né, você já ouve o chacoalhar dos ossos de Abacuque aqui, né? Diante de tanto tremor, Abacuque consegue fazer 2 pedidos. E que pedidos importantes, né? Que pedidos maravilhosos, que petições que nos ensinam. Abacuque pede 2 coisas aqui. Primeira, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras
faze-as conhecidas em nosso tempo. É o mesmo pedido, 2 versos, em paralelo, ele pede a mesma coisa. Senhor, realiza, faze conhecido o quê? As tuas obras. As tuas obras. O que ele tem em mente? Toda a história do seu povo. Aquilo que o Senhor fez no passado, com juízo e com misericórdia. Senhor, realiza de novo. Eu quero ver isso. E ele pede, realiza em nossa época. Abacuque quer ser uma testemunha desses atos de Deus. Ainda que sejam atos de juízo, o profeta está confiante na misericórdia de Deus em meio ao juízo. Ele está confiante de que o justo o Senhor preservará. Manterá o justo vivendo pela fé. Mas esse pedido está em harmonia com o que Deus falou para Abacuque. Volte lá para o capítulo 1, verso 5, e veja só como é que Abacuque está pedindo para que Deus faça o que ele prometeu fazer. Verso 5 diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês ele vai fazer o que ele disse que ia fazer. O que Deus disse para Abacuque? Abacuque, eu vou fazer e você vai ver, vai ser nos dias de vocês. E o que Abacuque pede então? Então, Senhor, realiza isso, realiza esta obra, faze isso, faze conhecido então esta obra, agora, na nossa época, nos nossos dias. Para quê? Para que vejam e temam, para que vejam e tremam, para que vejam e confiem. Abacuque quer que Deus faça o que ele disse que ia fazer de maneira total. Ele não tem receio aqui, ele está se entregando a Deus. Senhor, se tu vais cumprir e tu disseste que ia cumprir, então cumpre, Senhor, faz essas obras. Eu gosto da tradução da Revista Atualizada, que tem um verbo precioso para nós, que é aviva a tua obra. Tem alguém com a ARA aí, com a Revista Atualizada em mãos, ou estão todos com a NVI? Ali atrás, não é isso que está escrito aí? Avivar a obra. Olha só, um verbo precioso, nós cantamos aqui sobre avivamento, e eu gosto dessa tradução, porque veja que Abacuque, ele faz esse pedido de avivamento, mas o que ele tem em mente? Juízo e misericórdia. Juízo e misericórdia. Irmãos, avivamento, deixa eu dar essa explicação importante aqui, então, à luz da tradução da versão Almeida Revista Atualizada. Quando nós falamos e oramos por avivamento, nós temos que estar dispostos a clamar conforme Abacuque clamou. Senhor, se é para avivar, se o Senhor promete avivamento, então, Senhor, faz a obra completa. E qual é a obra completa? Vamos lá, agora vocês podem responder, Qual é o casal lá do início da história? Ju e... essa é a obra. Se Deus vai avivar esta nação, se você está pedindo avivamento, se você faz desta oração de Abacuque a sua oração, Senhor, aviva a tua obra no Brasil, aviva a tua obra aqui no Rio de Janeiro, aviva a tua obra, prepare-se, porque Deus virá com juízo, mas com misericórdia. Você vai ver Deus agindo e vai tremer, mas você vai tremer e vai permanecer confiante, vivendo pela fé. Juízo e misericórdia, isso é avivamento. Avivamento é uma obra extraordinária de Deus, que não depende de nós, viu, gente? Deus não vai avivar porque nós estamos fazendo alguma coisa, Ele vai avivar porque Ele é soberano e Ele aviva quando Ele quiser. Mas se Ele for avivar, Ele vai começar a despertar gente para orar, Ele vai começar a incomodar o coração da gente para clamar por isso, preparando-nos para esse dia, para essa época em que Ele derramará o seu juízo, mas também misericórdia, e os seus, os justos, os que são dele, Deus preservará com santo poder. Normalmente o avivamento vem, e a história dos avivamentos mostra isso, após períodos de apostasia, de pecado, de frieza espiritual, de heresia. Quando a gente lê um pouquinho sobre os grandes despertamentos na história, até na própria Bíblia, nós vemos isso, momentos de crise, momentos em que o povo de Deus está perplexo, indignado, momentos em que a igreja está fria, está mundana, e o que Deus faz? Nos surpreende.
Deus vem com poder, né? Às vezes chamando uma igreja, um grupo, às vezes chamando uma pessoa, e daí multiplicando, salvando vidas, aquecendo corações, renovando mentes, salvando, mas também julgando. Então que fique claro, se aguardamos um avivamento, se oramos como Abacuque, Senhor, aviva a tua obra, podemos esperar dias de tremor, dias em que nossos lábios, nossos ossos, nossas pernas vão vacilar, vão tremer, vão chacoalhar, mas Deus vai nos manter firmes, Deus vai nos preservar, Deus vai nos guardar. Então essa foi a primeira petição de Abacuque. A segunda petição, tremenda também, olha só que palavras no finalzinho do verso 2: Senhor, em tua ira, em teu juízo, lembra-te da misericórdia. Mas a gente já falou que os dois andam juntinhos, né? Não se separam, né? Abacuque está pedindo isso: Senhor, não separa o que o Senhor uniu, né? Se formos colocar em outras palavras, a oração é a seguinte: Senhor, quando o Senhor for agir com a tua ira santa e justa, perfeita, e o Senhor disse que vai agir, Senhor, não se esqueça da tua misericórdia, por favor, não se esqueça, Deus. Não se esqueça que eles estão casados e não podem se separar, estão juntinhos. Dona Misericórdia ama o seu juízo ama a Dona Misericórdia. Então eles estão juntos. Então, Senhor, cumpre isso. Você vê que Abacuque não está pedindo nada daquilo que ele já não saiba que Deus vai fazer. Às vezes a gente pensa que oração é um negócio assim que a gente tem que dar todo o plano, né, para Deus e pedir um carimbo para o Senhor abençoar. Abacuque está nos dizendo aqui de maneira muito simples: a minha oração é para que Deus faça o que Ele disse que ia fazer, ponto. E para que eu entenda, participe disso e fique tranquilo, compreenda o que Deus está fazendo. Ele não está pedindo algo extraordinário de Deus. Deus já não disse que ia mandar juízo e misericórdia? Então Abacuque está dizendo: Senhor, então faça isso, eu quero ver isso. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu quero colocar, então, pensar um pouquinho sobre essa palavra, creio eu, tão incomum no cenário evangélico atual, que é a palavra ira. Ele repete outras vezes aqui, e nós devemos pensar: então, o que é isso? Que ira é essa? Um Deus irado? Que história é essa? Bom, para você que já é da casa, ou já leu sobre teologia reformada, história da igreja, isso não será nenhuma novidade, mas vamos pensar um pouquinho a respeito disso. O que é a ira de Deus? O que Abacuque está pedindo? Então, o que Abacuque tem em mente? A ira de Deus, vou ler uma definição aqui do Arthur Pink, que diz o seguinte: a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto sua fidelidade, seu poder ou sua misericórdia. Veja, percebeu? A ira de Deus não é alguma falha no caráter de Deus. Eu gostei dessa definição por causa disso. A ira de Deus é um atributo que faz parte do ser de Deus, é uma perfeição divina, tanto quanto sua fidelidade, seu poder, sua misericórdia, seu amor, sua graça. Está ali no mesmo patamar, é a mesma categoria. Prossegue a definição: a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda a injustiça, é o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal, é a santidade de Deus contra o pecado. Esse é um belo resumo do que é a ira de Deus. Então é algo que Deus faz contra o pecado. E aí eu pergunto para os irmãos o seguinte: qual é o estado natural da natureza humana? Qual é o nosso estado natural? É bom? Nós somos bons? Nascemos bons? Não, nascemos em pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Conclua comigo agora. Então, o que todos nós mereceríamos da parte de Deus? Juízo, ira. A bengala de seu juízo viria sobre nossas cabeças. Porém, e aqui vem a gloriosa mensagem: porém, Deus decidiu soberanamente
não manifestar a sua justa ira em alguns pecadores. Ele decidiu. Mas por quê? Por que ele decidiu? Porque você é bonitinho? Porque você manda bem? Você é estudioso? Não, não foi por causa disso que Deus decidiu não punir justamente alguns pecadores. Simplesmente pelo fato de que Deus nos escolheu, como Paulo diz em Efésios 1, em Cristo. E Jesus Cristo, então, na cruz do Calvário, foi quem assumiu o lugar desses pecadores. E na cruz, Jesus suportou o quê? A ira de Deus, que era merecida por quem? Por nós. Por nós. Então não é o caso de que Deus chegou, olhou para a humanidade, tá tranquilo, Ronaldo, tá liberado, viu? Beleza, passei a mão na sua cabeça, Fábio também, Daniel, aqui na frente também, quer saber uma coisa? Todo mundo aqui, tá tranquilo, viu? Não lembro mais dos seus pecados, está tudo em paz, conta zerada, vocês não me devem mais nada. Não. Para que nós pudéssemos receber a misericórdia, Jesus teve que receber a ira de Deus. Então, misericórdia é a não aplicação da ira de Deus. Mas por quê? Não porque Deus esqueceu simplesmente do pecado, mas porque Ele já aplicou a ira àquele que estava na cruz, seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus tem que punir o pecado. A santidade de Deus requer que todo pecado seja computado e todo pecado seja punido, senão Deus deixa de ser santo. Mas para que Ele seja misericordioso, Ele fez isso, não em mim, não em você, mas no seu próprio Filho na cruz do Calvário. E assim os eleitos de Deus, os salvos, ao invés da ira, recebem misericórdia. Essa é a cruz, essa é o mistério da cruz, essa é a beleza da cruz, essa é a glória da cruz. E Abacuque entende que a ira de Deus era merecida sobre o seu povo, era justa, era santa, ele não questiona isso, mas ele crê também que Deus acredita justiça misericordiosamente a alguns pecadores, os quais são salvos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pela graça, mediante a fé. E não é isso que diz Abacuque 2,4, o verso-chave desse livro? O justo viverá pela fé. Aqueles a quem Deus justificou, graciosamente, soberanamente, Deus gerou fé nos corações, e agora eles podem viver nesta fé, compreendendo plenamente quem eles são e quem Deus é. E a segunda parte do verso 16, lembra o paralelo aqui que nós estamos traçando? Segunda partezinha do verso 16, finalzinho dele, Abacuque diz o seguinte: olha, eu estou todo trêmulo, eu estou tremendo de cima a baixo, e parece uma contradição agora o que ele vai dizer, né? Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Abacuque, como assim você está tranquilo? Você está tremendo das cabeças aos pés, seus dentes estão travados, suas pernas estão balançando, suas mãos fazem assim. Ele está temendo a Deus, ele treme diante de Deus, mas ele está confiante, tranquilo esperarei. E esperar o quê? Veja bem, o dia da desgraça, ou seja, o dia do juízo de Deus sobre o povo que nos ataca, sobre a Babilônia. Veja a declaração de confiança dele aqui. Ele sabe que o que os babilônios vão fazer com Judá é juízo de Deus. Ponto. Deus vai cumprir, Deus está correto na aplicação do seu juízo. Ele sabe que a desgraça que virá sobre a Babilônia é juízo de Deus. E Senhor, eu vou esperar tranquilo, sabe por quê? Eu aprendi que o justo vive pela fé, e esta fé tem o poder então de nos tranquilizar, vou usar a palavra que ele usou aqui, diante desses momentos em que Deus está derramando juízo e exercendo misericórdia. Tranquilo esperarei. Por que Abacuque pôde pedir, dizer, compreender tudo isso? Porque ele contemplou Deus.
ele viu de fato quem Deus era, em toda a sua majestade, em toda a sua excelência, em toda a sua glória. E ele faz uma descrição deste Deus, dos versos 3 ao verso 15. Eu não vou expor cada versículo, porque o texto é bastante longo, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas dessa descrição tremenda, terrível até, de Deus aqui. É o Deus guerreiro, é o Deus que empunha lanças, empunha flechas, é um Deus que vai à batalha, é um Deus que derrota os inimigos. E como isso é importante no contexto de Abacuque, não é verdade? Porque quem vinha atacar Judá, como é que Deus descreveu o exército da Babilônia? Invencível, terríveis, maldosos, velozes e furiosos. O primeiro velozes e furiosos da história foi o exército babilônico, né? Mas como é que Abacuque contempla Deus? Muito maior, muito mais tremendo, muito mais temível do que os exércitos babilônios. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas nessa descrição que Abacuque faz de Deus. Primeiro, todas as imagens que ele nos traz a respeito de Deus estão repletas de menções da própria história de Israel. Ele já tinha dito isso, Senhor, eu tremo diante dos seus atos. O que ele tem diante dele? Toda a história do seu povo. Ele tem o Deus do Sinai, o Deus do dilúvio. Ele tem este Deus, o Deus da batalha em Jericó. Este Deus está diante dele. E nós temos aqui várias citações, várias menções à história de Israel, à manifestação do juízo e da misericórdia de Deus em Israel. Porque veja comigo o verso 4, por exemplo. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Isto é uma descrição de Deus no Monte Sinai. Quando Moisés está lá no Monte Sinai, o monte está tremendo, cheio de nuvens escuras, com raios, uma visão terrível. É esta visão que Abacuque tem. Raios lampejavam de sua mão, como se Deus tivesse em suas mãos aqueles raios e lançando aqueles raios com flechas. Ele usa essa imagem também aqui. Então o que Abacuque tem diante de si? O Sinai. Mas também verso 5, veja, pragas iam adiante dele. Essa é fácil, Essa é fácil. O que tem aqui? O Êxodo, O Êxodo, libertação soberana do Egito, as pragas que assolaram o Egito adiante de Deus. Abacuque tem essa imagem diante de si. O que mais que nós temos aqui? A travessia do mar, quando Moisés canta lá em Êxodo 15 a respeito da vitória de Deus sobre o exército egípcio, diz que Deus afogou o cavalo e o cavaleiro, os carros de guerra. Vejam, por exemplo, o verso 8 dessa descrição de Deus. Era com os rios que estavas irado, Senhor, era com os riachos do teu furor, foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com teus carros vitoriosos. Ou seja, Deus como aquele que é o Senhor dos exércitos de fato, com seus grandes carros, seus grandes cavaleiros, seus carros vitoriosos. E o contexto aqui é o que? Mar, riacho, Abacuque tem em mente toda aquela derrota do exército egípcio, quando as águas do Mar Vermelho voltam sobre Faraó e seus carros de guerra. Veja o verso 10. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. Isso é fácil também, O que Abacuque está contemplando? O Deus do dilúvio, o Deus que abriu as comportas do céu e julgou a terra. Por quê? Porque viu lá em Gênesis 6,5 que o coração do homem era sempre e somente para o mal. Toda a inclinação do coração humano era sempre somente para o mal. E Deus vem com juízo, lançando águas sobre a terra, mas com misericórdia, trazendo Noé e sua família para a arca. Veja o verso 11. O sol e a lua pararam em suas moradas. Qual é a história da Bíblia onde diz que o sol parou, entre aspas? Josué. Então veja, Sinai, o dilúvio, Sinai, o Êxodo, Josué. O que nós temos diante de nós aqui? Abacuque descrevendo o Deus da história do seu povo, o Deus que agiu na história do seu povo, guardando o seu povo
mas julgando a iniquidade. O Deus que age com juízo e misericórdia, despertando temor e fé. Essa é a história. E Abacuque contempla Deus, o guerreiro, o Deus que vem em socorro do seu povo. Veja como ele fala isso no verso 13. Que Deus guerreiro é esse? Contra quem ou por quem ele vai lutar? Verso 13 responde: saíste para salvar o teu povo. Olha só, no meio do juízo, Abacuque está vendo um Deus guerreiro, poderoso, soberano, que vem para salvar o seu povo, libertar o teu ungido. E o que ele vai fazer com a nação ímpia? Julgar. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Aqui um sinal de humilhação, né? Deixar o inimigo nu diante do exército vitorioso. Então este Deus vem para lutar em favor do seu povo contra os ímpios, contra toda a iniquidade. Então esse é um primeiro aspecto dessa descrição, mas tem um outro também importante que está nas entrelinhas aqui, que é o seguinte: os deuses das nações, e a quem infelizmente, né, pela história a gente lembra disso, Israel e Judá acabavam caindo nesse pecado da idolatria, né? A idolatria principalmente a Baal, deus cananeu, mas o deus da Babilônia, o deus principal da Babilônia era Marduk. E Marduk e Baal eram representados, né? Essas representações mudam um pouquinho, mas basicamente elas têm em comum algumas coisas interessantes. Esses dois deuses, né? Esses dois ídolos, dois deuses falsos, Baal e Marduk, são representados como guerreiros, como guerreiros que portam flechas, raios. Marduk às vezes é representado como montado num dragão, Baal às vezes é representado como montado numa carruagem, né? É o Deus da tempestade, da fúria, dos raios. O que Abacuque está dizendo com essas imagens aqui? Gente, o nosso Deus é maior do que isso. Por quê? Não apenas porque ele é o guerreiro mais poderoso, mas porque esta ação poderosa se manifestou na história. Isso não é uma criação de uma mente caída. Não é aquele Baal, lembra da história de Elias, né, contra o qual Elias disse: cadê? Está dormindo? Vê, grita mais alto para ver se ele está aí. E não estava. Mas o Deus guerreiro de Israel, o Deus Javé, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai Todo-Poderoso, Ele é um Deus verdadeiro. E Abacuque está dizendo ao seu povo, está dizendo na sua profecia: contemple este Deus muito maior que Baal, muito maior que Marduk, porque é um Deus real, um Deus verdadeiro, é o Deus da nossa história, povo. E este é o Deus que vai nos salvar, este é o Deus que vai continuar nos libertando, este é o Deus no qual nós temos esperança verdadeira. Como nós vimos na semana passada, se Deus for menos que soberano, como diz a teologia relacional, o teísmo aberto, nós não temos razão nenhuma para depositar confiança nele. Aquele Deus que diz: eu não sei o que vai ser amanhã, então tá bom, viu gente, vai aí, eu estou aqui, qualquer coisa. Não é esse Deus que nós cremos num Deus que tem domínio dos fatos, num Deus que faz conhecido o fim desde o início, e num Deus que revelou a João o Apocalipse, quando ele diz: olha, eu vou consumar a história e derrotar todo o mal. Este é o Deus em que nós confiamos, muito maior do que os poderes deste mundo, muito maior do que os poderes dos deuses da Babilônia ou dos deuses diante dos quais Israel e Judá se prostraram na apostasia e no pecado. Irmãos, quando Abacuque contempla este Deus, ele teme, ele treme, ele chacoalha, mas também ele canta com uma fé extraordinária. Este capítulo pode ser intitulado O Hino da Fé Triunfante. E agora vem a parte que todo mundo está ansioso para ouvir, né? Versos 17 a 19, o hino da fé triunfante. E ele é tão belo que nós vamos ver cada versículo aqui rapidamente. Primeiro, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Abacuque, chega, não aguento mais, né? Por favor,
Tem nada, Abacuque? Tem nada. Veja que Abacuque, ele não diz, eu vou adaptar a linguagem aqui para os irmãos entenderem. Abacuque não está dizendo assim, Senhor, ainda que não tenha sobremesa nos nossos jantares, Senhor, ainda que eu não consiga comprar meu carro zero, ainda que eu não viaje à Disney, ainda assim eu exultarei no Senhor. Não é nada disso que ele está falando. Você percebeu a descrição que ele dá aqui? Figueira, videira, azeitona eram os itens mais conhecidos e mais comuns da cultura judaica, da cultura que eu digo, cultura de terra mesmo, né? Cultivo, tá? Bois e ovelhas, parte também do sustento. O que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte: ó Senhor, se não tiver o pão de cada dia, se não tiver nada, se a minha vida parecer um supermercado venezuelano, que nem papel higiênico tem, aí é que ele diz, ainda assim, não é a ausência de mimos ou de luxos, né? Cheio de fé, não viajei a Disney esse ano, mas ainda assim confiarei no Senhor. Fala sério. Abacuque não tem isso em mente, não. Abacuque fala aqui de uma ausência completa. Ele olha para os campos, ele olha para os currais e não vê nada, nada. Mas aí ele faz essa declaração no verso 18: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que ele está dizendo aqui? Senhor, Tu és a fonte da minha alegria. Mais do que a mesa farta, mais do que os confortos, Tu, meu Deus, és a fonte, Tu és o meu prazer. Jonathan Edwards, quando ele pregou uma vez no Salmo 73, 25, que é uma pergunta, né? A quem tenho no céu, senão a Ti, e a quem tenho na terra, senão também a Ti. Parafraseando, a pergunta é essa, ou seja, no céu e na terra, a quem eu tenho, senão a Ti, meu Deus? Jonathan Edwards faz umas perguntas muito interessantes no seu sermão. Ele pergunta o seguinte: se você pudesse viver aqui na terra para sempre, ser imortal aqui na terra, com mesa farta, tudo do bom e do melhor, mas sem Deus, sem Cristo no seu coração, mas com a garantia de que você não ia passar por problema nenhum, você viveria? Você toparia isso? Eu acho que a congregação ficou mais ou menos assim com Edwards perguntando. Mas Edwards pergunta mais: se você pudesse ir para o céu, e o céu fosse assim um local de prazeres maravilhosos, se no céu você encontrasse todos os seus doces prediletos, suas diversões, tudo que você pudesse assim, uau, que maravilha passar a eternidade aqui, ficou coisa linda, mas se o céu não tivesse Cristo, ainda assim você queria ir para lá? Essa é a pergunta que Edwards nos deixa, e eu acho que é essa pergunta que emerge aqui do texto. Será que você trocaria Deus por azeitonas, figueira, gado? Ou Deus continua sendo a sua fonte de alegria e prazer, mesmo na escassez dos bens materiais? Mesmo se você não puder ter tudo aquilo que outros têm, será que Deus continua sendo a sua fonte? Será que Deus continua sendo a sua alegria? John Piper, que é um discípulo de Edwards, vamos dizer assim, ele tem um livro que se intitula Deus é o Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Deus é o nosso alvo, não o que Deus vai dar, não tanto as suas bênçãos, mas sim o abençoador, o próprio Senhor, Ele mesmo, a pessoa dele em toda a sua inteireza. É isso que Abacuque quer. É nele que Abacuque descansa e confia, e por isso ele pode fechar com o verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Aqui a imagem é de um cervo, né? Esse tipo um antílope, né? Uma gazela, que quando está em perigo, de maneira muito ágil, corre e sobe em lugares altos para se proteger.
Abacuque está dizendo assim: o Senhor poderoso, soberano, vai fazer os meus pés como os deste animal, que no meio do juízo, no meio do perigo, eu posso correr para o refúgio seguro, que é o próprio Deus. Eu posso correr para as montanhas e me abrigar no Senhor. O professor Luiz Saião, comentando Abacuque, ele diz sobre esse texto o seguinte: a fé que Abacuque tem surpreende. De onde procede tanta confiança no divino? E aqui vem a resposta. Por incrível que pareça, a lógica da obra, do livro, sugere que procede das suas crises e da sua dor. Em vez de entender que o sofrimento e a injustiça sejam obstáculos para a fé em Deus, a obra de Abacuque parece sugerir exatamente o contrário. É a experiência do sofrimento que, no caso do profeta, o conduz a uma fé ainda maior. E eu pergunto, irmãos, e nós? Você está passando por momentos de tribulação? Você está passando por momentos de escassez, de sofrimento, de perplexidade, de dúvida? Quem sabe Deus não está fazendo uma grande obra no seu coração e gerando em você uma fé extraordinária? Porque foi exatamente o sofrimento, a escassez, a expectativa de um juízo terrível que fez Abacuque não fugir de Deus ou buscar outras soluções, mas correr desesperadamente para o próprio Senhor e dizer: só em Ti, Deus, só em Ti eu posso ter prazer, só o Senhor é a minha rocha, só o Senhor é meu Deus. Esta fé de Abacuque surgiu em meio ao sofrimento, em meio ao sofrimento. Quero fazer algumas aplicações para nós aqui, já estamos concluindo. Começando do fim, então, começando exatamente desse hino. Fé e sofrimento, fé e falta de respostas completas, fé e indignação contra o mal, podem andar juntos. Na verdade, um pode despertar o outro. Abacuque começou indignado com o mal, não teve tantas respostas, não teve resposta a todas as suas perguntas, mas termina como? Com júbilo, com o hino triunfante da fé, gerada no sofrimento, na angústia, na dor, na expectativa de um juízo terrível que Deus ia trazer sobre o seu povo. Ele se levanta com fé. Meus irmãos, olhe para o seu sofrimento de maneira diferente. Olhe para o seu sofrimento como grandes oportunidades nas quais Deus está se revelando de uma maneira única para você. Talvez você passe essa fase e vai passar. Nós cremos que Deus pode mudar isso e você vai contemplá-lo de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Como que diz: agora eu sei. Como Jó disse: agora os meus olhos conseguem te contemplar. Essa visão, segunda aplicação, é esta visão correta de quem Deus é. É esta visão de um Deus que casou juízo e misericórdia, que fez gerar temor e fé. É esta visão de um grande Deus, de um Deus soberano, de um Deus glorioso, de um Deus que guerreia em favor do seu povo e contra o mal, de um Deus que fala para você: olha, eu vou fazer, creia em mim, apegue-se a mim pela fé e eu vou te sustentar. Este Deus que nós devemos contemplar. Irmãos, eu creio firmemente que boa parte da causa da igreja brasileira caminhar por caminhos tão terríveis é porque ela não sabe quem Deus é. Ela enxerga um Deus muito menor do que este Deus de Abacuque. Ela só enxerga o Deus que está aí para nos fazer algo, para nos servir de alguma forma, para nos deixar de bem com a vida, para nos fazer prosperar de alguma forma. Mas não é esse Deus que Abacuque enxerga. Não é este Deus. O Deus terrível, o Deus do juízo e da misericórdia, saiu das igrejas, foi embora. Sobrou quem? Um Deus pequeno, um Deus serviçal do ser humano, um Deus que só sabe dizer: você é tão lindo e especial. Que Deus é esse? A falta de uma visão correta sobre Deus nos leva ao desespero, nos leva a uma vida pobre. Não é esse o Deus que Abacuque vê, não é esse.
Mas, irmãos, como uma última aplicação, isso tem a ver com todo o livro de Abacuque, creio eu, com toda a Bíblia. O problema do mal ainda não está resolvido aqui. Ainda não está resolvido aqui. Aliás, se nós formos buscar essas respostas só no Antigo Testamento, a gente vai ficar um pouquinho frustrado. Mas como disse um certo teólogo, o Antigo Testamento é como aquela sala de uma mansão, toda decorada, toda bonita, a sala, mas com as cortinas fechadas. Então você não vê muito bem, né? Você sabe que tem móveis, que tem quadros, mas você não vê muito bem. E o que o Novo Testamento faz? Ele abre as cortinas, ele deixa a luz entrar, e aí a gente consegue enxergar claramente. Deus é um Deus de juízo, de ira, mas de graça e de misericórdia. E onde Deus manifestou isso de maneira mais clara, mais contundente e definitiva, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já adiantei isso no meio da mensagem, mas eu quero reforçar esta conclusão. Na cruz, Deus agiu com juízo, o juízo que eu e você merecíamos, caindo sobre o seu Filho sem pecado. Jesus suportou todo o cálice da ira de Deus. Mas a cruz também está incompleta sem a manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Pois aqueles que contemplam o crucificado e creem que Ele venceu os poderes deste mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás. Estes viverão e estes recebem misericórdia. Aquilo que caiu sobre Jesus Cristo não nos foi dado, era o que nós merecíamos, mas nós recebemos misericórdia da parte de Deus. A cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mostra as justas exigências da santidade de Deus, mas mostra também a extensão plena da sua graça, da sua misericórdia. Mas aqui também não é o fim, porque você pode argumentar, mas pastor, o mal ainda existe. Eu estou vendo nos noticiários, as mulheres alemãs estão sendo estupradas, guerras civis estão eclodindo, o Estado Islâmico está matando. Sim, o mal ainda existe, mas é olhando para a cruz que nós podemos vislumbrar um dia em que o próprio Deus prometeu que todo mal, toda iniquidade, todos aqueles que zombaram da sua glória, um dia terão fim. E é por isso que Apocalipse foi escrito. João vê, olha, o nosso Deus é muito maior do que todas estas bestas feras que estão por aí, do poder mundano, do poder maligno deste mundo. Todos esses um dia chegarão ao fim. Por quê? Porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. E Apocalipse fala do dia da ira do Cordeiro. Quando Cristo voltar com poder e glória, com a espada saindo de sua boca, Ele sim, nesse momento, extinguirá definitivamente todo o mal. Aqueles que estão abrigados na cruz podem ter confiança nesse dia. Vocês podem falar como Abacuque, tranquilo esperarei esse dia, Senhor, dia de juízo, mas dia de graça, dia de celebração, dia de alegria para o povo de Deus. É essa a sua esperança, é essa a sua convicção. Se você não tem essa convicção ainda no seu coração, creia hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje Deus pode estar estendendo misericórdia sobre a sua vida, para que você escape da ira vindoura. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por este hino da fé triunfante do nosso Deus. Senhor, nós queremos Te engrandecer e Te celebrar como Abacuque o fez, contemplando nosso Deus em toda a Tua beleza, em toda a Sua santidade, em toda a Sua grandeza, para que o Teu nome seja honrado e glorificado hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Graças a Deus.